Agora foi. Então, boa tarde para vocês. Hoje a gente vai dar início ao último dia, né, do nosso evento, Seminário Psicanálise Política e Subjetividades, com apresentação de trabalhos. Então, a gente vai ter uma tarde de debate, né, de construção sobre os trabalhos realizados ao longo desse um ano que a gente vem discutindo. Vamos começar por Lúcia ou por Aline? Eu vou começar. Tá, beleza. Aline, pode começar. Cada um tem mais ou menos 20 minutos de fala. Depois de 3 apresentações, a gente parte para o debate, tá bom? Então, vocês ficam à vontade para iniciar. Pode começar, Aline. Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou te escutando. Tá ótimo. Obrigada, Lúcia. Então, o trabalho que eu desenvolvi foi baseado numa das obras que nós lemos, né, que foi o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon. E aí ele tem por título De Volta às Não Raízes, Lugar de Negro é Onde? Pode passar, Lúcia. Então, quando eu fui fazer esse trabalho, eu gosto de contar essa história porque eu acho que localiza bem o que eu estava pensando na época que eu fiz o trabalho, né? Esse trabalho eu já tinha submetido ele em um outro evento, mas eu não tinha apresentado. Então, eu estou muito feliz de poder apresentar, porque eu acho que tem essa dimensão da fala, né? Do que eu posso falar, do que eu estou pensando e principalmente de poder expor isso em forma de linguagem oral, assim, né? De poder colocar a minha voz nesse trabalho. Então, quando nós estávamos lendo o trabalho, eu coincidentemente vi um filme que chama Bem-vindo, a Marli Gaumont. Eu já peço desculpas porque eu não durante a apresentação eu vou usar alguns termos na língua francesa, mas algumas vezes. Então, o filme chama Bem-vindo a Marli Gaumont. E aí ele conta a história de um homem que vai fazer medicina na França. E aí, quando eu estava vendo o filme, eu encontrei muita semelhança com o que a gente estava discutindo no grupo de estudo, né? Quando a gente lia o Frantz Fanon. E aí, então, basicamente, eu vou fazer essa ponte do que nós estávamos discutindo e do que o filme traz enquanto discurso, assim, enquanto discurso do personagem principal. Pode passar, Lúcia. E aí, na introdução, eu falo um pouco da importância, né, de trazer as questões raciais para o debate, de poder falar sobre isso como uma estratégia de emancipação do negro, né? Então, falar sobre o racismo é trazer ele em evidência e tirar ele desse lugar de que não existe, né? Desse racismo brasileiro, de que todo mundo sabe que ele está ali, de que ele permeia as relações, mas que todo mundo faz esse pacto de silêncio em relação ao racismo. Então, quando eu faço a introdução, eu falo justamente dessa importância de poder trazer para o debate o racismo, de poder falar sobre isso para evitar que as vítimas do racismo, né, as pessoas negras, elas sejam silenciadas, né? Então, falar sobre racismo é poder produzir a emancipação dessas pessoas, é poder contribuir com esse processo de reconhecimento da negritude. E aí, uma outra questão que eu trago na introdução é o conceito de alteridade, né? Porque lá na introdução eu vou falar um pouco sobre como essa dinâmica colonizatória, né? A história da colonização, ela faz com que a branquitude, né, o europeu colonizador, ele se torne a norma e o negro ele ocupa esse lugar de outro, de um outro que a gente não sabe muito bem como né, que a gente projeta nele algumas coisas que para nós é difícil, nós, né, enquanto brancos, eu tô falando enquanto nessa mente colonizatória mesmo, né, mas tipo assim, como esses processos eles vão fazendo com que
crie-se, né? Crie uma ideia de uma alteridade, de um outro que a gente não consegue reconhecer muito bem. Pode passar. E aí, é importante falar que esse processo do racismo, ele é do racismo e da negritude, né? Ele é baseado no apagamento da cultura e da linguagem e da negação de si. Então, e aqui eu trago a linguagem não só como esse ato de falar, mas a linguagem enquanto maneira de pertencer no mundo, né? Então, enquanto pertencimento. Então, o pertencimento do negro e o apagamento da cultura, isso tudo faz com que o sujeito negro ele negue a si mesmo. E aí, essa negação, ela produz marcas psicológicas que o Fanon ele vai discutir no Pele Negra, Máscaras Brancas, né? E todo esse processo de colonização, ele só acontece e ele gera, né? Ele produz um sofrimento psíquico. E aí ele vai poder, o Fanon ele vai falar sobre isso no livro dele. E é uma das coisas que eu abordo também na introdução. Pode passar, amiga. E aí é isso, né? A metodologia que eu escolhi, então, foi a análise fílmica, e eu escolhi justamente, né, pelo fato de que quando eu estava lendo e quando eu estava discutindo Pele Negra, eu tive a oportunidade de poder ver o filme e poder fazer, e gerou em mim reflexões, né? E aí, quando eu fui procurar um pouco sobre a metodologia da análise fílmica, eu encontrei uma obra perfeita, muito boa, de uma escritora que chama Bernadette, e aí ela vai dizer assim, que a análise fílmica, né, a obra cinematográfica, ela tem essa capacidade de nos fazer ver além do real, né? Então, ali no filme, a gente tem não só a explicita, e aqui eu estou usando o real enquanto realidade, porque eu não tô entrando nos termos de Lacan, embora no artigo que eu li ela faça isso, né? Ela fale desse real a partir do real de Lacan, mas aqui eu estou usando o real enquanto realidade mesmo, no sentido de que você vê explicitado naquela obra o que é o real e consegue pensar para além daquele real, e consegue refletir, produz sensações, sentimentos e afetos que ultrapassam esse limite do real. Então, eu achei fantástico, né? Eu achei que poder fazer uma análise fílmica de uma obra que eu estava estudando no momento seria uma ótima estratégia, assim, né? Tipo, para poder enfim, pensar as questões que eu estava pensando na época, junto com o pessoal do grupo de estudo. Pode passar, Lúcia. Aí aqui eu fiz um percurso metodológico, né? Eu dividi em passos para poder deixar bem explícito qual foi esse caminho que eu percorri para poder fazer essa análise, né? E aí, nesse primeiro momento, a gente fez a leitura do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, de Fanon. Nós fizemos em coletivo, no grupo de estudo. E aí, posterior, ou concomitante, né, eu vi o filme, vi mais de uma vez, vi a primeira vez, e daí pensei, nossa, dava para pensar, e depois eu fiz uma outra, vi de novo, né, assisti novamente, mas aí já com esse olhar de tentar fazer pontes que fossem mais sólidas com o conteúdo teórico que a gente estava estudando. Então, nesse segundo momento, eu faço essa análise mesmo bem conceitual, do tipo, né, de olhar para as cenas, olhar para o que estava sendo discutido no filme e falar, olha, isso é Fanon, né? Fanon se adequa a esse contexto, ele pode, né? A gente pode usar essa cena para poder pensar algumas questões que o Fanon explicita no livro. Então, esse foi um segundo momento. E aí, no terceiro momento, eu fiz um processo de... Eu não sei se vocês já viram o filme, mas o filme, ele traz muito conteúdo. E o livro, ele não é diferente, né? Fanon, ele traz um monte de coisa, ele faz muitas reflexões. E aí, o que é que eu pensei? Que me ater a falar do filme em geral, né, sem explicitar quais conceitos eu estava querendo dizer, seria um desrespeito, assim, principalmente com a obra do Fanon, né, porque seria muito amplo dizer só que era Fanon, mas sem dizer especificamente sobre os conceitos que ele estava trabalhando. Então, o que é que eu fiz? Eu pensei em 3 conceitos, que foi o conceito de alteridade, que ele traz no livro,
o da inferiorização do negro e do ajustamento da personalidade. Então, para fazer a discussão do filme e do livro, eu vou usar esses 3 conceitos. Eu usei, no caso, esses 3 conceitos. E aí é isso, né? Nesse momento eu vou pedir licença só para poder explicar muito rapidamente do que se trata o filme, do que se trata o livro, só para ficar um pouco mais fácil da compreensão. No livro, o Fanon, né, ele é um homem negro que nasce na Martinica, que é uma ilha que pertence à França, mas que é majoritariamente ocupada por pessoas negras, né? E aí ele vai para a França para estudar. E aí, lá na França, ele se reconhece negro, né? Ele consegue perceber essa dinâmica da diferença das relações, e aí ele vai dizer muito disso no livro, né? Ele vai explicitar esses processos no livro, ele vai falar sobre esse mal-estar que foi gerado nele a partir dessa convivência e dessa migração, né? Quando ele sai da Martinique e vai para a França, e desse mal-estar que causou, né, nele. E aí ele vai falar sobre isso. No filme, existe muita essa semelhança, porque lá ele vai contar, é um filme baseado em fatos reais, e aí vai dizer de quando o Seiolo Zantocó, que é o personagem principal, que lá também eu faço esse recorte, né? Eu vou analisar especialmente a figura dele, né? Ele também sai da República Democrática do Congo e vai para a França estudar medicina. E quando ele termina a medicina, ele vai para uma comuna francesa que chama Marly-Gaumont, e aí ele vai nessa tentativa de exercer a medicina. E é lá, junto a esses franceses, né, esses nativos que estão ali em Marly-Gaumont, que ele vai perceber o quanto ele é visto como diferente, e ele tem muita dificuldade em exercer a medicina, porque as pessoas não dão credibilidade para ele, as pessoas tentam colocar ele sempre nesse lugar de você é negro, né? De que você não é um dos nossos. E aí, durante o filme, ele consegue um trabalho para trabalhar numa fazenda. E aí, toda a tentativa do Seiolo Zantocó é justamente de tentar se sentir pertencente. Ele deseja pertencer àquela cidade, né? Aquele pessoal, ele deseja estar junto, estar próximo àqueles habitantes, tanto que nunca, em nenhum momento, ele cogita voltar, né? Ele sempre voltar, inclusive, para Zaire, né? Era Zaire, mas hoje é a República Democrática do Congo. Ele não cogita isso, porque o que ele de fato quer é estar ali junto com aquelas pessoas. Pode passar, Lúcia. E aí a discussão que eu fiz, né, no artigo é justamente essa, de que a colonização ela produz impactos na relação entre o sujeito branco e o sujeito negro. E o sepultamento da linguagem produz a ilusão de uma nova maneira de pertencer, nos termos de Fanon, uma nova personalidade. O que eu quero dizer, o que eu estou tentando dizer aqui é justamente desse deixar para trás características que remetem à negritude, ao seu lugar de origem, e aqui eu não me refiro somente ao tom de pele, né? Mas todo esse contexto de alguém que sai de junto dos seus para ir para um outro lugar, né? No caso a França, para se sentir menos negro, né? Para pagar um pouco essa dimensão da negritude. Então, o termo nova personalidade é um termo que o Fanon usa no livro dele, que ele vai justamente dizer desse sepultamento da linguagem e da maneira de pertencer para aderir a um outro lugar, para ser uma outra coisa. Pode passar, Lúcia. Então, as tentativas de Seiolo de introjetar a cultura dos nativos, e aí eu trouxe algumas, né, algumas cenas do filme. Tem um momento que a família de Seiolo, ela vem de Zaire para passar um tempo na casa dele, e aí ele pega e aí eles têm toda uma maneira de se posicionar. A família do Seiolo, ele tem toda uma dinâmica diferente, uma maneira de se posicionar diferente, de ocupar os espaços diferente. E aí, em uma das cenas, eles vão para a igreja, todos, né? Vão para a igreja e eles têm esse movimento com o corpo, de se movimentar. Então, todos os habitantes de Marly
começa a olhar para essa família, né, para a família do Ceiolo, com um ar de desaprovação. E aí o Ceiolo, ele sugere que essa família dele volte para Zaire porque eles estão atrapalhando o processo de adaptação do Ceiolo na comuna, né? Então, ele nega essa família, ele pede para que essa família volte da onde eles saíram, porque, de fato, ali não existe um espaço de aceitação para essa família. Uma outra cena, né? A filha do Ceiolo, ela deseja jogar futebol, e aí ele, numa das cenas, ele fala que não, que ela precisa estudar. Então, ele manifesta esse desejo de que um caminho possível para que se afirme esse lugar da branquitude e deixe um pouco esse lugar da negritude, é o caminho acadêmico, que foi o que ele seguiu. Então, existe uma negação do tipo, o futebol, a dança são coisas, são manifestações culturais que remetem a uma negritude. Então, que nós vamos deixar isso em nome de uma coisa branca, né? Que é nada mais branco do que a academia, né? Do que esse percurso acadêmico. Pode passar, Lúcia. Uma outra questão foi a naturalização da violência do racismo, que o Ceiolo, eu nem digo ele, né? Porque eu acho que é forte dizer de um próprio negro, né? No sentido dele naturalizar o racismo, mas existe ali na cena uma naturalização do racismo. Eles se reúnem, né? Toda a família, Ceiolo, a esposa e os 2 filhos, para uma refeição. E aí o Ceiolo tinha sido alvejado, baleado, né? Porque tinha uma pessoa que não gostava dele porque ele era negro. E aí e as crianças também tinham sido xingadas de macacas na escola. E aí eles terminam a noite jantando e rindo dessa situação, né? Então existe um processo de tipo, tá tudo bem, só porque nós somos negros, então é isso, assim, é meio que nós somos negros, então pode, né? Essa violência ela pode existir. Então existe esse movimento de rir, né, de toda essa situação. Tá terminando o tempo? Só para eu poder ter uma noção? Não, você tem mais uns 10 minutinhos, pode ir. Não, 10 não, é uns 5. Tá. Você começou 2h04. Tá bom, obrigada, Débora. E aí, existe, então, uma exigência de Ceiolo para que a família não fale a língua, né? A língua deles, a língua originária que é o lingala. Então, ele exige que toda a família, enquanto estiver na França, porque existe esse movimento de entre eles usar a linguagem, né? Usar essa língua que era a língua originária. E aí ele diz que não, ele pede para que não se fale essa língua mais, para que a língua usada, utilizada entre eles seja de fato francês. Pode passar, Lúcia. E aí, né, eu falei até agora de como o Ceiolo e a família dele, eles vivem a experiência do racismo, né? E aí agora eu vou falar um pouco também, trazer essa dimensão de como os habitantes da comuna veem essa família, né? Então, eles olham para essa família a partir da certeza de que eles compõem, de que eles trazem uma diferença originária, né? E aí os habitantes, eles respondem ao apelo do Ceiolo, não considerando a distinção da cultura dele, né? Eles não fazem essa reflexão de que o Ceiolo é um ser, é um indivíduo, é um sujeito, é um habitante, é um médico diferente de nós, né? Os habitantes, eles colocam como se eles, né, enquanto franceses, trouxessem o fenótipo universal, trouxessem a cultura universal. E aí o Ceiolo, ele passa a compor a diferença, sendo que, né, a ideia não, né, mas o ideal é justamente esse, né, de culturas que são diferentes, de cores que são diferentes, mas o que acontece é uma universalização do branco, né, a universalização dos habitantes da comuna e de uma diferença que é portada por Ceiolo. Pode passar, Lúcia. E aí, o que me motivou a, inclusive, intitular, né, esse artigo foi justamente esse lugar que os habitantes da comuna sugerem para Ceiolo, né? Porque é justamente esse movimento de
de Ceiolo não poder escolher onde ele está, né? Dele não poder se portar, ou dele não poder ser quem ele é em qualquer lugar, né, do planeta, porque ele, em um certo momento do filme, os habitantes, eles, numa conversa, sugerem que o Ceiolo volte para exercer a medicina. Ok, né? Porque desculpa, só vou voltar um pouco, porque Ceiolo, ele passa por todo um processo e no final ele acaba provando para os habitantes que tá ok, que ele é uma pessoa boa, que ele pode exercer a medicina, né? Mas não depois de fazer um longo esforço, né? Para poder ser aceito. Mas em uma dessas conversas, esses habitantes, eles falam, olha, eu acho que você seria mais útil lá em Zaire, né? A França já fez muito por você, deixando você estudar. Então, por favor, volte e vai exercer a sua medicina lá, junto aos seus. Né? Então, foi justamente essa motivação do título, né? Do tipo, de fato é isso? Então, né? Existe um lugar, o lugar do negro é junto aos seus, ele precisa de fato negar a sua cultura para estar junto aos brancos. Então, eram essas as questões que eu estava pensando quando eu escrevi o artigo. Pode passar, Lúcia. E aí o Ceiolo, ele vai se sentir plenamente pertencente quando ele começa a ser reconhecido por suas características benevolentes. Ele precisou ajudar muita gente, ele precisou ser um ótimo médico, ele precisou trabalhar em outras funções, ele precisou fazer um monte de coisa, mas ele conseguiu. E então ele cria situações para provar para os habitantes de Marly-Gomont que ele é digno de respeito, ou seja, que ele é humano. Pode passar, Lúcio. Vou de novo pedir licença para poder ler essa parte, porque tem uma citação do livro que é importante, e aí fala assim: Fanon evidencia que o homem branco almeja uma condição humana, e o negro, por sua vez, almeja a brancura. E segue dizendo: é fato, os brancos se consideram superiores aos negros. Mais um fato: os negros querem demonstrar aos brancos, custe o que custar, a riqueza de seu pensamento, o poderio equiparável de sua mente. Pode passar, Lúcia. E aí, agora, as considerações finais. Eu acho que o processo de construção desse artigo ele é importante, né, interessante, importante para mim, porque ele vai justamente dizer dessa possibilidade de emancipação que o Fanon tanto traz no livro Pele Negras, Máscaras Brancas, né? Ceiolo, ele passou por muitas coisas para se sentir aceito, mas quando o Fanon traz a explicitação dessas de se afastar desse lugar e construir algo novo, uma relação que seja diferente dessa que já está imposta entre negros e brancos. E aí, uma coisa importante que eu acho que também vale a pena ser dita é que o fato de fazer essa análise, né, e apontar algumas questões que o livro, que o filme traz, não desmerece a maneira que o Ceiolo encontrou de lidar com as questões do racismo, porque como a gente sabe, né, e aqui agora eu chamo todo mundo para pensar a realidade nossa no Brasil, o racismo está presente, nós, enquanto pessoas, estamos o tempo todo tentando lidar com isso. Né? O Ceiolo encontrou o jeito dele, né? E aí eu acho que o Fanon ele vai justamente dizer que não precisa ser um único, que, né, que esse processo ele pode ser diferente. E aí eu falo justamente sobre isso, que a análise aqui exposta não desmerece a maneira que o personagem encontrou para lidar com as questões raciais. A exposição desses processos de alienação pretende, nesse caso, contribuir com a compreensão das violências do racismo, possibilitando o rompimento com posturas rígidas e estigmatizantes frente à negritude. Pode passar, Lúcio. E aqui eu trago as referências. Eu espero ter conseguido passar a mensagem, porque, de fato, eu fiquei feliz em poder falar sobre esse artigo. E aí, às vezes, eu fiquei muito empolgada. Mas é isso mesmo, Aline, assim, empolgação que prende o desejo, né? Assim, até na escuta. É muito boa a sua apresentação, acho que faz bastante diálogo com a nossa conversa ontem, né, com o Fábio Bispo, com a apresentação da palestra dele, mas a gente deixa para discutir e conversar daqui a pouquinho. Vamos escutar agora a Lúcia? Não, Érica. Pessoal, Isso. eu vou transmitir aqui.
Aí tá dando pra ver? Agora sim. Érica, você fez com o Telmo, né? A Isso. apresentação. Eu e o Tá, Theo. beleza. Pode ir lá. Theo, você tá aqui? Oi? Theo? Sim. Tá. Bom, pessoal, a gente baseou o nosso tema na nossa leitura no Porquê a Guerra, que são cartas do Einstein com Freud, em que o Einstein questiona o Freud no que leva à guerra. E o Freud ele fala muito sobre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Isso levou, assim, a gente gostou muito da maneira que ele explica, tal. Isso levou a gente a pesquisar mais e a gente puxou também um pouco o luto, que a gente vai também falar sobre o luto. Então, peraí, deixa eu só aqui. Só um minutinho. Que eu sem querer abrir a tela. Aqui. Então, boa tarde, todo mundo. E eu vou começar. No mundo idealizado, o amor, as boas ações, elas seriam capazes de derrotar tudo aquilo que é de ruim, até a própria morte. Só que a gente sabe que esse mundo não existe, que na vida real o ser humano ele é obrigado a conviver com seus aspectos negativos. A perfeição ela existe só dentro do mundo das ideias. E esse é um fato que ele entra muito em conflito com o moralismo, porque em algumas visões é como se o ser humano ele fosse dividido em bom ou ruim. E a tarefa do psicanalista ela é justamente compreender a complexidade humana, deixando de lado esses juízos de valores adquiridos através da cultura. A descoberta da psicanálise acerca da existência de uma sobredeterminação na vida dos indivíduos, que é derivada de instâncias inconscientes, ela provocou uma ferida narcísica muito forte na humanidade, porque ela se viu não mais no total controle. Isso é o motivo pelo qual há tantas resistências frente a essa área do conhecimento. E outra ferida muito grande é a tomada da consciência da morte, da finitude do ser humano, porque a verdade é que a gente não sabe de nada em relação à morte. E o não saber é uma das coisas que o ser humano mais se apavora, porque ele se torna vulnerável a algo desconhecido. E com isso surge muita necessidade de criar verdades. Em nível maior ou menor, todas as pessoas elas criam teorias acerca dos fatos que lhe fogem controle. Comumente, objetos internos que são projetados no outro, né? Então, com isso, eu vou falar sobre a morte. Apesar dela ser considerada como a única certeza, a morte é uma temática que vem assombrando a humanidade desde o momento em que a espécie humana adquiriu conhecimento, né, adquiriu consciência da sua existência. Isso devido ao fato de que a fragilidade da vida ela assusta muito, somado ao grande mistério do que vai vir depois, porque a ciência ela não pode explicar isso. Então surgem as crenças, justamente para suprir um vazio do não saber. E com palavras diferentes, elas dizem mais ou menos a mesma coisa, para ser bom, fazer o bem, que com isso a pessoa vai ser recompensada. E durante muitos séculos, a religião ela foi a principal forma justamente de doutrinação, porque utilizando o discurso da vida após a morte, para ir para um lugar bom, o sujeito deveria realizar os dizeres daquele que pregava, por mais anti-humanos que eles fossem. A síntese de todas as religiões, como eu falei, se a gente for parar para analisar, ela é quase a mesma, mas dos seres humanos é muito diferente. Então, apesar de não ter resposta para o que vai acontecer depois da morte, muitos estudiosos eles buscam compreendê-la. E quando a temática é colocada em pauta no campo da psicologia, mais especificamente na psicanálise, é quase impossível a gente falar de morte sem pensar no Freud, e é justamente sobre ele que a gente vai focar. Para ele, existem duas energias conflitantes que se completam, sendo que uma não existiria sem a presença da outra, que são as pulsões de vida e de morte. A pulsão ela é como um impulso interno, cuja origem se dá na atividade motora do organismo e no funcionamento mental do ser humano, estando no inconsciente, que é justamente a causa da dificuldade dos seres humanos na dominação de seus impulsos. Ela é uma vontade do organismo que exige uma resposta da mente, exercendo uma excitação que nunca termina, um desejo que vai além da mera necessidade.
E o seu objetivo é encontrar satisfação, mesmo que ela não seja uma satisfação positiva para o indivíduo, sendo direcionado a um objeto, não necessariamente físico. E o Freud ele vai se utilizar da mitologia como metáfora. Ele usa o Eros como o amor e o erotismo, e o Thanatos como a morte. O Eros, o Cupido, na mitologia, né, ele se abrigou em uma caverna para descansar e ele joga suas flechas no chão. Porém, o que ele não sabia é que o Thanatos, o deus da morte, ele também estava nessa caverna. E quando ele acordou, as suas flechas, que eram idênticas, elas estavam todas misturadas. Ele só juntou a quantidade certa e partiu. Só que ele levou algumas flechas da morte junto com ele e deixou algumas do amor. Então, essa é a explicação mitológica do porquê alguns jovens morriam cedo, enquanto algumas pessoas mais velhas permaneciam cheias de vida, cheias de amor. Mas, em outra perspectiva, né, sempre onde há uma pulsão, vai haver a outra, né? Na pulsão de vida, derivada do Eros, os seus impulsos eles são voltados para a autopreservação, se desviar dos perigos, né? Tanto os reais como os imaginários, sendo aquele instinto de viver das ligações amorosas e dos impulsos eróticos. Já a de morte, que é derivada do Thanatos, ela é uma tendência autodestrutiva do ser humano, em que o sujeito, de modo irracional, ele busca repetir as suas experiências negativas. As pulsões orgânicas, elas estão voltadas para o restabelecimento de um estado anterior, estado esse que não pode ser contrário à natureza, então isso impossibilita que o objetivo seja um estado jamais vivenciado. Então, ele deve ser o primeiro estado inicial abandonado pelo vivente, sendo então aquele lá atrás, antes da vida. Dessa forma, o indivíduo, de maneira inconsciente, se esforça para retornar. A primeira pressão dos impulsos teria sido a volta para tal estado de inércia, sendo o impulso de morte, então, a revolta pelos avanços da vida. Atos como viver perigosamente são a pulsão de morte. Só que o indivíduo não vai além, porque o id, que é responsável pelo prazer desses impulsos, ele vive em constante conflito com as censuras do superego. Da pulsão de morte, que é fertilizada pelo de vida, surge a agressividade normal, que protege o indivíduo e conquista espaço. A falta dessa agressividade, que é o próprio vigor, impede a capacidade de reprodução. Mas quando as pulsões se separam e a de morte se encontra livre, predominante, surgem situações de sofrimento, manifestantes nas áreas somáticas, mentais e sociais. Essa predominância, no seu auge, pode levar à morte emocional e a do corpo, somatizações graves, atos suicidas ou mortes naturais precoces. A pulsão de morte, ela pode autodestruir o indivíduo, mas muito além, quando ela é deslocada para o exterior através do ego, que desvia esse impulso para outra coisa ou pessoa, ela é transformada em agressividade, gerando assim conflitos e guerras. E agora eu vou falar sobre a carta para o Einstein, né, que ele é questionado sobre os motivos que levam às guerras. E o Freud, ele afirma que o instinto de destruição, ele chega mais perto da natureza humana do que a resistência para impedi-lo, e de que nada valeria a gente tentar eliminar as inclinações agressivas dos homens. Só que ele também afirma que as pessoas sempre vão tentar parar a guerra, porque ela revolta, por mais que pareça ser uma coisa natural, com uma base biológica dificilmente evitada. As pessoas reagem à guerra porque todo mundo possui direito à vida, e esse é um direito que é violado. As pessoas com a guerra não tem muito o que se fazer, elas são pacifistas porque elas são obrigadas a ser, por motivos orgânicos, básicos. Às vezes as pessoas têm até dificuldade para justificar porque elas são contra, que é uma coisa básica. E o Freud assim propõe que para combater o instinto destrutível, que é responsável pelo desejo de guerra, seria necessário contrapô-lo com seu antagonista, que é o Eros. Então, tudo aquilo que favorece os vínculos emocionais é uma forma de atuação contra a guerra. E com isso, a gente pode ver a importância das pulsões. Então, essa teoria, ela atrai tanta resistência devido ao terror que ela inspira, caso verdadeiro. Porque, por maior que seja a libido, o resultado das pulsões de vida, o Thanos sempre acaba triunfando, porque com o tempo todo mundo morre. E a consciência da fragilidade do ser humano, dentro da complexidade do universo, ela assusta, porque ele nada mais é do que um mero instrumento perpetuador de espécie.
Isso contradiz muito a ideia de grandeza que as pessoas vivem, porque na vida cada um é o seu próprio protagonista, né? E eu vou passar. Agora o Thelma vai falar sobre o luto. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, como a gente fala sobre morte, consequentemente a gente pensa sobre luto, né? Então a gente vai falar um pouquinho, situar um pouco sobre o luto. Bom, o luto ele é um processo natural que ocorre geralmente após a morte e o indivíduo, e a principal característica dele é quando o indivíduo vai vivenciar a sua dor. E bom, embora a gente pense que o luto ele só reacontece após a morte, ele acontece após a quebra de um vínculo significativo. Pode ser pela perda de um emprego, pela perda de um membro e bom, a forma que esse indivíduo vai vivenciar esse luto, os sentimentos, vai ser influenciado pelo contexto sociocultural do indivíduo. Porque a forma que acontecem os rituais após a morte, essas cerimônias, ou até mesmo na religião, é a forma que ele vai encontrar o sentido para conseguir prosseguir com a sua vida após a morte desse indivíduo. E aí, para a gente citar um pouquinho sobre o luto, a gente trouxe alguns tipos de luto só para falar mesmo. Bom, o luto não reconhecido é quando o indivíduo ele não pode expressar ou vivenciar o seu luto perante a sociedade, porque o seu sofrimento e o seu sofrimento, e ele muitas vezes não é considerado nenhum enlutado perante a sociedade. A gente tem, por exemplo, disso, a morte de um animal de estimação. Alguns casais LGBTQIA+, também vivenciam essa situação. Bom, e o luto antecipatório acontece geralmente quando esse indivíduo, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Sou eu. Bom, e o luto antecipatório acontece quando esse indivíduo recebe algum diagnóstico que provoca uma mudança significativa na sua vida, e aí ele vai ser acompanhado junto com a família, e ele vai elaborando, conforme vai passando o tempo, ele vai elaborando, elaborando e aceitando essa morte, e a gente encontra muito isso no contexto de cuidados paliativos. Já o luto dual é um tipo, talvez seria o modelo mais ideal de luto, ele é um modelo de luto que ele é considerado um movimento dinâmico, porque ele encontra duas formas de enfrentamento. Uma é pela orientada pela perda, que é quando ele vai trabalhar a perda e essas questões relacionadas à perda, e outra é orientada à restauração, que é quando ele reorganiza a sua vida e continua fazendo suas atividades normal. E o luto adiado, ele ocorre quando o indivíduo ele está entorpecido e ele não consegue, ele não vai vivenciar a sua perda e ele não se permite sofrer e nem expressa o que ele está sentindo. Pode passar, Érica. Bom, Freud, no seu texto famoso e clássico Luto e Melancolia, que ele lança em 1917, ele apresenta uma comparação entre o trabalho de luto normal e a melancolia. Ele fala que o trabalho de luto normal ocorre por meio da redistribuição de libido que era destinada àquele objeto de amor. E segundo ele, conforme o enlutado ele começa a reencontrar e trilhar novos caminhos que vai levando o desejo, ele vai encontrando novos substitutos e vai acontecendo essa redistribuição. Ele fala que a melancolia ocorre uma internalização que esse objeto ele vai se identificar com o ego, de forma que o afeto que antes era que o indivíduo destinava a esse objeto vai se identificar e vai voltar de forma inversa. E além disso, ele fala também que as fantasias e os mecanismos de defesa do psiquismo vão sendo redimensionado buscando o equilíbrio. Mas ele fala que a principal diferença entre a melancolia e o luto é que o luto, o mundo, ele se torna vazio e desinteressante como um todo. Já na melancolia ocorre por causa de uma redução da autoestima. E, bom, outra teórica importante também que fala sobre o luto, que é posterior a Freud, traz uma visão diferente, é a Melanie Klein. Ela fala que a perda ela está relacionada com essas fantasias primitivas referentes à destruição do objeto. Ela fala que o indivíduo ele não vai só ter que lidar com a angústia do objeto, ele vai ter que lidar também com o sentimento de culpabilização que ocorre conforme a destruição desse objeto também, que traz consigo. E, bom, um principal ponto também que é muito importante é a má elaboração do luto, que é quando o indivíduo, esse luto, ele começa a atrapalhar a sua vida, ele começa a trazer algumas patologias como depressão, ansiedade e até trazer também sintomas biológicos também. E, bom, tem algumas situações que podem complicar e ajudar nessa má elaboração,
A gente tem, por exemplo, né, o luto na pandemia, que a gente teve um isolamento rigoroso que complicou que transformou agora, né, os rituais pós-morte, que a gente antigamente tinha cerimônias, agora a gente já não pode ter, em alguns casos, que era um lugar onde o indivíduo ele encontrava um lugar de apoio e união, e aí ele perde esse lugar. A gente tem também a questão da multiplicidade de mortos, que em alguns casos faleceram mais de uma pessoa de uma família só, ele não consegue nem sequer elaborar a própria perda. A gente tem também, né, algumas falas midiáticas que foram até um pouco polêmicas, como eu não sou coveiro, que pode, de repente, ser uma violência para essa pessoa, como uma forma que ela não tem direito a essa dor, e aí isso vai também complicando a forma dela elaborar o luto. Pode passar. E, bom, a morte, né, ela faz parte do desenvolvimento humano, ela é um processo biológico natural, inerente a todos os seres humanos, então todo mundo uma hora vai ter que passar por ela, querendo ou não. E, porém, quando a gente fala de morte, ela traz também muitas reflexões, né? E também o luto também é um processo normal que acontece após a morte, após a quebra de um vínculo, e ele condiz com a intensidade do afeto e do amor que foi dedicado ao determinado vínculo. Porém, talvez a morte também seja uma das melhores formas para a gente olhar e ressignificar a própria vida. Pode passar. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado. Pode passar, Érica. E aqui tá as nossas referências que a gente usou. Muito obrigado. Boa tarde. Certinho, Érica e Telmo. A gente vai seguir, depois da apresentação, da terceira apresentação, a gente faz o debate. Então, agora, se está seguindo aqui, é a Lúcia, que vai falar Esse é o Caminho do Pobre, Antônio Antunes e os Sofrimentos Sociopolíticos, mesmo? Então, vai lá, Lúcia. Você consegue projetar aí para mim? Deu certo, né? Deu, consigo ver. Uhum. Certinho. Bom, pessoal, boa tarde. Me chamo Lúcia, faço parte do GEPS. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a politização da vida e da morte, que foi um dos assuntos que nós abordamos aí ao longo das nossas discussões no grupo de pesquisa. E eu acho até interessante essas duas temáticas terem sido apresentadas anteriormente, porque me fez elaborar assim, uma pergunta, né? Qual que é o luto possível diante da morte que não é reconhecida? Porque aí a gente vai entrar num aspecto muito importante, que é a violência. Né? Então, quais mortes são reconhecidas, né? E quais mortes não são? Qual que é o luto possível? E a minha apresentação vai um pouquinho nesse sentido. E quando a gente fala da politização da vida e da morte, foi inevitável que a gente passasse por alguns aspectos do contexto pandêmico. O grupo ele surge nesse contexto e diante das atrocidades que estavam acontecendo no nosso país, foi inevitável a gente abordar esse ponto e esbarrar em um conceito de Mbembe, de necropolítica, política da morte, em que ele vai falar um pouquinho das vidas que são indignas de serem vividas, né? O que é isso? É o Estado intervindo sobre a vida para matar, né? Isso é a realidade de uma parcela significativa da população que se encontra em situação de exclusão social. Então, essa pandemia ela escancara um pouco disso, dessa necropolítica que nunca esteve fora de curso no Brasil, né? E que escancara isso, dessas vidas que são matáveis e que são deixadas para morrer. Então, eu me proponho a falar um pouquinho disso, sobre algumas vidas, especificamente daquelas que, assoladas pela exclusão social, elas são mortas diariamente, e sem o mínimo de justiça. Então, eu vou trazer, vou resgatar, na verdade,
a história de Antônio Antunes, da sua esposa Lisete e dos filhos do casal. São vidas que compõem o livro de Eliane Brum, que tem um título bem simbólico que chama A Vida que Ninguém Vê. Pode passar, Aline, por favor? Eu acho importante dizer aqui que, para além de uma discussão teórica que eu quero propor, para a gente pensar um pouquinho, né, a exclusão social, a implicação da psicanálise, eu trago essa história que eu li durante o tempo que a gente estava discutindo, e que foi uma história que me atravessou. Então, eu trago, não só por uma questão de debate, de discussão, mas eu trago como uma forma de denúncia, né, de denúncia desse modo de organização política e social que a gente encontra em curso no Brasil e que produz incessantemente essas vidas que são matáveis. Então, eu trago uma citação do Vladimir, que é um psicanalista e pesquisador brasileiro no Brasil, que vai discutir um pouquinho essa questão, e ele vai dizer que o Estado brasileiro é um estado de organização da morte, do extermínio, da expoliação, sendo esta a maneira que o Estado tem de lembrar a uma parcela fundamental da população que ela não tem nenhuma condição de sujeito, que não existe como sujeito. O que nos faz questionar, em contexto brasileiro, quem são os sujeitos de direito, quem tem direito e acesso à cidadania, a exercer a cidadania. Então, nesse sentido, meu texto é intitulado de Esse é o Caminho do Pobre, Antônio Antunes e o Sofrimento Sociopolítico. Contextualizando um pouquinho da história, Antônio Antunes, a sua esposa Lisete e os filhos do casal, são 5 no total, eles moravam em Butiá, uma cidade da região carvoeira, onde Antônio ele exercia uma função de descascador de eucalipto. Eu destaquei essa frase no meu título e não foi por acaso, né? Diz um pouco da história dele e do momento que ele estava vivendo. Então, eu peço licença aqui para vocês que eu vou contar um pouquinho da história de Antônio Antunes, da sua família, e vou ler aqui para vocês o recorte que eu fiz. Antônio Antunes, na tentativa de colocar em palavras a violência que estava vivenciando, contou a Eliane Brum sobre o processo doloroso de perder a sua filha, devido à negligência médica. Durante o sepultamento, ele pronuncia: "Esse é o caminho do pobre". Era sexta-feira, quando Lisete, que estava grávida, sentiu a quentura do sangue escorrendo pelas pernas e foi levada ao hospital. Lá ela foi despachada, porque disseram que não era nada. No outro dia, a situação piorou. E no retorno à casa de saúde, Antônio precisou ameaçar os profissionais do local e dizer que chamaria a polícia se ela não fosse devidamente atendida, para que pudessem finalmente ser encaminhados para outro hospital em Porto Alegre, devido à gravidade do caso. Nesse dia, salvaram a mãe, mas o bebê de 960 gramas morreu ainda em seu ventre. Nesse momento, outro filho do casal estava com pneumonia, quando há dias era tratado para uma outra coisa. Vivenciando um interminável duelo com a morte, Antônio sepultou a sua filha em um caixão doado, numa cova emprestada, no campo de lomba do único cemitério que acolhe pobre em toda a capital do estado, o Campo Santo do cemitério de Santa Casa. 5 dias depois de sepultar a filha, sua companheira, Lisete, morreu num leito de hospital. A causa da morte, a saúde pública. Ela foi assassinada aos 26 anos e sua filha antes mesmo de nascer. A descrição feita por Antônio Antunes acerca da atenção prestada à sua esposa localiza o que nestas cenas podemos nomear de violência. Quando na sexta-feira foram ao hospital, em lugar de assistência, Lisete recebeu apenas uma outra calça
e uma camiseta para colocar entre as pernas. Diante da piora do quadro, Antônio e sua companheira retornaram, e foi quando o médico disse: "Isso não é comigo, tem de ir a Porto Alegre." Diante da burocracia que tomou o corpo em uma demora sem fim, isso foi prejudicial para a saúde de Lisete. A sua saúde piorou muito, e no final de tudo disseram que o que matou a Lisete foi um AVC, e que não tinha muito o que ser feito naquele caso. Bom, nós sabemos que tinha muito a ser feito, né? E só evidenciou uma negligência. Um dia depois de sepultar a mulher, 7 dias após o enterro da filha, Antônio diz outra frase solitária a Eliane Brum: "Eu espero nunca mais precisar pedir socorro em hospital." Aline, pode passar, por favor. Nessas imagens retiradas do livro, é um livro publicado, né, pela Eliane Brum, traz então esse momento do sepultamento da filha, do casal, e o momento quando Antônio ele voltou então para casa onde ele morava e estava cuidando dos filhos, né? Na descrição, Eliane coloca, né, que ele estava fazendo uma comida, um pouco que tinha, e no outro dia ele já voltaria a descascar eucalipto. Bom, então, dentre as lutas que Antônio e a sua família, que a gente pode estender para outras pessoas que são assoladas por essa realidade, né? A gente pode considerar que, dentre as lutas que eles travam cotidianamente, as oriundas de espaços institucionais, e aqui nessa história, né, no caso, foi vários espaços, né, que promoveram essa negligência. Esses espaços institucionais, então, que deveriam possibilitar o mínimo de amparo, né, de assistência, então, esse abandono do Estado, ela demonstra a faceta mais cruel, né, desse campo de batalha, porque literalmente é um campo de batalha, né, uma luta por sobrevivência. E, nesse contexto, é evidenciado que as ações governamentais desse sentido, elas não se dirigem a essa família com o intuito de fortalecer e de garantir os seus direitos fundamentais, né, de elevá-los a sujeitos de direitos, mas de inserir, né, com certa vestimenta de legalidade, porque o que a equipe médica tentou fazer, né, foi justificar uma morte que poderia ser evitada, né, e atualmente no Brasil a gente vê, né, a presença desse discurso, e que são intervenções, então, ações governamentais que conduzem à desproteção social, né? Então, cuja a expressão extrema, ela se dá a partir da morte, né, como foi esse caso, não é física, biológica, política e subjetiva. Pode passar, né? Então, tem uns autores, o Mendonça e Silva, em 2014, eles vão trazer essa definição de mistanásia, né? Mistanásia, do grego mis, miserável, e thanatos, morte, ela vai se referir à morte infeliz, prematura, abandonada, fora ou antes do seu tempo. Esse termo diz de uma realidade do Brasil, do abandono do cidadão pelo poder público, né, e que tem ocasionado essa mistanásia por negligência. Ou seja, são pessoas que morrem sem nenhuma assistência, de forma lenta, cruel e miserável. Isso diz e denuncia a morte de milhares de pessoas sem nenhuma assistência, deixadas à própria sorte, em lixões, embaixo de viadutos, pontes e ruas, e principalmente em hospitais com corredores lotados, com pacientes moribundos e abandonados pelo Estado e por todos. No caso de Lisete, como vocês acompanharam, era um caso muito grave
E quanto mais rápido fosse a intervenção da equipe médica, maiores eram as chances dela sobreviver e da filha também sobreviver. Mas demorou demais, né? Não era nada, segundo a equipe médica. Portanto, representa a captura de cidadãos por políticas de morte, necropolítica, que torna uma vida sem valor jurídico a tal ponto que eliminá-las não causa revolta. E inscrever-se como sujeito no laço social é ser morto sem que isso seja considerado homicídio. Então, se torna apenas mais uma notícia de pessoas que morreram em leitos de hospital, né, e se torna apenas números, e isso é visto com naturalidade. Mbembe lembra que em territórios abandonados pelo Estado e marcados pela desigualdade social, a vida humana, sob a ótica do agressor, se aproxima da vida animal, gerando uma falsa compreensão de que as atrocidades cometidas a essas vidas não sejam consideradas extermínio. E isso não se dá por outra via senão a do discurso, né, que produz indesejáveis, né, que produz vidas matáveis no seio da sociedade. Rosa, ela vai dizer, né, um pouquinho sobre esse discurso, e a gente pode compreender que o extermínio ele vai se tornando presente, se tornou presente na vida de Antônio, porque há no laço social a produção de discursos que sentencia a descartabilidade de suas vidas, pois os discursos que circundam um dado campo social e tempo indicam os modos de pertencimentos possíveis para cada sujeito, atribuindo a cada um valores, lugares e posição no laço social. Então, ela vai dizer que o sujeito que está situado precariamente no campo social, ele é capturado pelo discurso social e político em suas malhas. Esses discursos, eles forjam o sujeito a uma determinação social e, portanto, reduz. Neste caso, a mera existência, a mera animalidade, ao construir uma narrativa que os identificam como resto, aquilo que excede o corpo social. Eu cito Brum novamente, Eliane Brum. Nada se encerrou para Antônio, porque ele sabe que em breve estará de volta, e será tudo como foi, como sempre foi, na morte como na vida. Deixa para trás a filha sem nome, sepultada em uma cova rasa, sem padre e sem flor. Porque a cova de pobre tem que ter menos de 7 palmos, que é para facilitar o despejo do corpo quando vencer os 3 anos de prazo. Então, é preciso dar lugar a outro pequeno filho de pobre, por mais 3 anos, e assim sucessivamente, há 500 anos. Bom, e o que concerne a clínica psicanalítica em face, né, dessas cenas de exclusão, do sofrimento sociopolítico, aquele que, segundo Rosa, advém dos diversos tipos de exclusão que o sujeito se depara na relação com seus semelhantes, com os grupos sociais, com as instituições. Segundo ela, cabe a análise dos dilemas, dos conflitos e das dores, que são em grande parte decorrência de sua desqualificação no laço social. Então, passa por essa denúncia, né? Passa por esse testemunho, passa por compreender a nossa própria organização política, porque essas cenas de exclusão social reverberam na subjetividade e, portanto, causa e promove sofrimento. E é isso que ela vai estudar enquanto essa dimensão sociopolítica do sofrimento. Portanto, a psicanálise, ao apostar em uma clínica do sujeito no laço social, ela vai visar uma escuta para além desses modos de alienação que estão presentes, esses discursos. Nessa via, ela vai promover práticas clínico-políticas, essa autora ela vai conceituar também, mas que vai buscar intervir sobre esses fenômenos que produzem o silenciamento mortífero do sujeito no laço social. Então, são esses que Antônio e sua família experimentam nas práticas de atenção à saúde, né, nos preconceitos de raça, classe, gênero, na morte indigna, no cotidiano que os identificam como restos. O que faz com que Antônio diga: vocês vão deixar ela morrer só porque eu sou moreno?
Se demorarem mais um pouco, eu vou chamar a polícia. E finaliza o seu relato dizendo a Eliane Brum: espero nunca mais precisar pedir socorro em hospital. Eu trago o questionamento, que seria então esse posicionamento, essa expressão, se não a denúncia dessas políticas que perdem a potência e atuam de uma outra forma diante de determinados corpos. A desigualdade social, ela já sinaliza e sinalizou nessa história que viver se tornar na figura de se transformar na figura de um sobrevivente. E que nos faz questionar, portanto, nessa história, considerando o nosso regime político, os direitos fundamentais, os deveres garantidos pela Constituição Federal e pelo Estado, até que ponto esses princípios fundamentais de cidadania e dignidade do cidadão eles têm sido respeitados, que a gente se depara cotidianamente com a violência. Então, diante de tudo isso, eu ressalto como a psicanálise ela vem se posicionando diante de considerar que o laço social, né, desde os primórdios, né, mas que o social e o individual eles estão entrelaçados, não tem como fazer essa divisão. Então, a gente tem que considerar, sim, a desigualdade social, a exclusão social na análise do sofrimento humano. Então, a escuta que sustenta a ética do trabalho analítico aposta no singular irredutível a qualquer qualificação, levando em conta as especificidades sociais, sem com isso reduzir o sujeito a efeitos de discursos coisificantes. O laço social que identifica Antônio e a sua família como restos, como vidas matáveis. E a partir disso, é possível pensar no deslocamento para a posição de transmissor, ao propor um espaço em que seja possível que o sujeito resgate e construa uma narrativa sobre a sua história, que denuncie, com a liberdade de contar-se de um modo diferente, a revelia de um laço social modificante, atribuindo sentido à experiência traumática e retirando-se do silenciamento imposto. Esse silenciamento que vai sendo construído, né, na história, como a gente pôde perceber, quando há o tamponamento do motivo da morte, quando não são de fato explicitados. E eu resgato, para finalizar, uma frase da Eliane Brum, que evidencia um pouco disso. Assim que ela escuta a frase do Antônio Antunes, esse é o caminho do pobre, ela diz: porque uma frase só existe quando é a extensão em letras da alma de quem diz. É a soma das palavras da tragédia que contém. Então, trata-se, nesse sentido, de transitar, né, no que há de mais singular e coletivo do sofrimento humano, que torna imprescindível, como eu já disse, a leitura desses fenômenos sociais para compreender essas manifestações. Então, portanto, passa pelo reconhecimento, né, por esse testemunho. E como eu disse anteriormente, proponho essa discussão, mas eu trago a história de Antônio Antunes como uma forma de denúncia. É isso. As referências ali embaixo. Certinho, obrigada, Lúcia, pela apresentação. Eu acho que faz sentido no começo, quando você fala, né, de que a sua apresentação acaba fazendo laço com as anteriores, e eu acho mesmo, assim, quando a Aline trouxe a dimensão do racismo, a Érica e o Telmo trouxeram sobre a morte e o luto, e aí você vem com o Antônio e fala de uma morte que não é possível fazer luto, já que não teve um reconhecimento de vida. E aí, quando a gente fala também, né, você faz, achei interessante, você foi falar que ele exercia função de alguma coisa no eucalipto, né, e aí a palavra não saía. Era descascador de eucalipto.
Isso, é que ele exercia a função. E aí você falava e a palavra não saía, e eu fiquei pensando nessa língua que trava, mas a palavra que escorrega, que é da exigência de um existir, né? E você ficou nesse jogo, exigia, existia, exercia, né? E aí eu fiquei pensando nisso, o quanto o Antônio, ele solicita um reconhecimento de vida, e essa vida que é uma dimensão política. E aí eu fiquei, né, pensando assim, o quanto que essas apresentações da Aline, da Érica e Telmo e a sua fazem um laço importante que a gente precisa apontar, né, de que existem vidas aí que não estão sendo reconhecidas, e como que a gente pode construir uma psicanálise que reconheça, então, né, e dê voz para essas vidas. Mas vamos conversar, né? A gente tem programado aí 30 minutos de debate. Eu quero escutar de vocês um pouco mais, também aos ouvintes que estão aqui, né? Os participantes e convidados que estão aqui, para a gente poder fazer questionamentos para esse povo que trouxe as apresentações. Eu quero escutar, né? Acho que mais do que perguntar e comentar, eu quero escutar de vocês. Então, tá aberto aí a fala. E aí, ninguém vai inaugurar, não? Eu só queria dizer que eu gostei muito da apresentação das meninas, da Lúcia e da Aline. Eu achei assim. Vocês falam muito bem, né? Sempre falaram, mas as temáticas, elas, mesmo diferente, elas se completaram muito bem. Eu achei muito importantes, eu gostei muito da maneira que vocês falaram. É isso. Obrigada. Eu fiquei pensando assim, né, quando a Lúcia traz no final, né, esse apontamento de como a psicanálise ela pode ser essa ferramenta, né, de escuta. E aí eu fiquei pensando no meu processo de escrita desse artigo, desse resumo, e aí eu fico pensando que é isso, assim, né? Existe, eu acho que é esse outro lugar, sabe, que a psicanálise possibilita de escuta mesmo, de uma não normalização, sabe, de algo que pode. E aí eu sempre, quando eu estava escrevendo, eu tinha muito esse medo, sabe, de falar, de ser uma crítica, sabe, assim, de estar criticando o Seiolo, sabe, e por isso que eu deixei muito evidente durante todo o processo, né, e deixo isso muito evidente no final do texto, de que não, né, de que Seiolo é um sujeito e que a maneira que ele lidou com o racismo é a maneira dele, né? Mas que... E aí eu acho que é isso, né? A psicanálise, ela possibilita olhar para esse Seiolo e identificar o sujeito que existe nele, né? E pensar que existem outras pessoas que vão lidar diferente com a mesma situação, né? E mais que isso, porque o filme, até a Camila comentou que ela achou ótimo, e talvez seria até interessante ela poder trazer, né? Porque às vezes é a minha leitura, né, do filme. Outras pessoas podem pensar e ter tido sensações diferentes, mas quando eu vi o filme, era muito, eu senti um pouco essa coisa de tipo, de uma generalização, sabe? Do tipo, olha, o racismo está aí, mas dá para lidar, sabe? Uma coisa meio meritocrática, no sentido assim, ele se esforçou, sabe? Ele se esforçou para ser um médico reconhecido, sendo que não é sobre esforço, é sobre violência, né? Não é sobre ele ter se esforçado ou não ter se esforçado, é sobre ele ter sido violentado, é sobre a família dele ter sido violentada,
né? Então, eu suspeita para falar, suspeitíssima, mas eu acho que a psicanálise, ela não só ela, né? Mas principalmente, assim, né? Dentro do meu contexto do que eu posso falar, ela possibilita olhar para essas alternativas que as pessoas encontram para lidar com essas questões, mas sem desmerecer outras realidades, assim, né? Uma coisa que você fala, Aline, na sua apresentação também é sobre o silenciamento, né? O silenciamento como uma forma de reproduzir ou manter o racismo como uma violência, né? E aí o caso, né, no livro narrado, né, da Eliane Brum, o Antônio Antunes, ele é também colocado numa condição de silenciamento e ele depara com racismo nas políticas públicas quando ele solicita o atendimento e não é atendido, como uma tentativa de silenciamento desse corpo que sofre e também um acobertamento do racismo, né, quando ela não é atendida a tempo, talvez com um discurso velado de que o corpo negro suportaria mais a dor. E aí manteria, então, esse corpo também no silenciamento da dor física e no não reconhecimento da dor subjetiva, que é estar diante do sofrimento e não ser atendido, né? Como uma revivência aí do desamparo, né? Um desamparo discursivo, um desamparo experimentado no campo social, né? Na vida social e nesse campo político, né? Na vida aí como uma dimensão política que sofre os impactos e os efeitos dessa violência discursiva, né? Que circula. E interessante que é um discurso que circula silenciado, né? Que aí a gente retoma de novo o apontamento do seu trabalho, Aline, que é uma vida que, assim, uma violência que ela é silenciada. Fiquei pensando um pouco, inclusive na palestra de ontem, né? Assim, o Fábio fala sobre o racismo e a gente se silencia, a gente se coloca assim, sem debate, sem palavra, porque aí é se haver com o racismo cotidiano que a gente circula e que faz circular. E a gente se silencia, né? Talvez com medo de expor, inclusive, o nosso próprio racismo, né? Então, achei importante quando você faz esse apelo, né? Falar sobre racismo e trazer isso para circulação, para tirar ele do silenciamento. E quando a história do Antônio Antunes faz a gente falar, né? E se indignar. E talvez só aí reconhecer que a demora ao atendimento foi decorrente de racismo, de eugenia, né? De entender aí talvez que o corpo negro suportasse mais ou fosse mais resistente à dor. E o quanto que isso é importante, né? A gente fazer, movimentar, justamente para questionar as nossas práticas de formação em psicologia e psicanálise. Que a gente vai ocupar as instituições públicas. Vocês vão ocupar as instituições públicas daqui a um tempo, né? Isso que mais que a gente pode pensar? Eu só queria parabenizar as meninas, por causa que, nossa, muito construtivo, dá pra gente pensar muita coisa. E eu fiquei muito tocada quando a Lúcia apresenta a história do Antônio e ela cita a autora, né, falando assim que ele enterrou a filha que ainda nem tinha nome. E eu fiquei pensando muito assim, o tanto que o nível de violência, porque o que faz o reconhecimento do sujeito, mais singular que seja, é o nome, que nomeia, que dá a palavra.
E naquele momento era produção, assim, de uma vida reduzida ao biológico, que é que nem o Agamben vai falar. Aquele bebê lá não tinha nenhum nome. Então, assim, o nível da violência que ele foi sendo submetido, e umas violências, assim, explícitas, e outras bem, assim, bem singulares, que parece, assim, que só a psicanálise se adentra. Mas era só isso mesmo que eu queria falar. Muito bom, gente. O que eu acho mais interessante, assim, até da proposta do livro da Eliane Brum, né, que ela traz essas crônicas do cotidiano, de vidas reais, e de como ela propõe também esse espaço para que o Antônio, né, o Antônio Tunes, ele pudesse contar a sua história, né, pudesse denunciar toda a violência que ele havia, né, sofrido até então e estava sofrendo. E de como, então, é importante, aí pegando a fala da Aline do início, dessa possibilidade do sujeito, aí a psicanálise adentra bastante nesse aspecto, dele contar a sua própria história. Como a Lívia trouxe também, uma coisa é você ser contado, uma coisa é você falar sobre o seu sofrimento, né? Falar sobre aquilo que atravessou. Então, é muito simbólica a fala do Antônio, quando ele fala esse é o caminho do pobre, porque sinaliza esses discursos que estão no laço social. Fiquei pensando nessas questões com a fala das meninas. E o Antônio traz falas fortes, né? Esse é o caminho do pobre, vocês fazem isso só porque eu sou moreno, né? Ele vai denunciando diferentes formas de violência e o destino. Esse é o caminho do pobre, né? Um destino esperado. E aí também tem muito a ver com o trabalho da Érica e do Thelmo, como eles falam sobre a morte e o luto. A menina, a bebezinha, né? Ela é enterrada sem nome. Ela morreu antes de nascer. Ela não teve um reconhecimento social antes do nascimento, né? Assim, ela já recebeu o atestado, certidão de óbito. Ela saiu da maternidade com certidão de óbito. E aí é uma morte sem luto, porque não tem esse reconhecimento de que existe ali uma subjetividade, uma vida, né? Érica e Thelmo fala muito também do direito à vida, que é violado. E o direito à dor, né? Só tem dor, então só teria um reconhecimento de dor quem teria esse reconhecimento de vida, de direito à vida. E aí, tanto o caso do filme, que a Aline traz, tanto como a literatura que você traz, que é uma literatura também baseada, né, em fatos reais, numa narrativa, esse direito à dor ele é negado, o direito à vida também. Sim, os dois trazem a questão do luto que não pode ser reconhecido, então faz até uma observação acerca da população LGBT, que é mais, ele traz essa observação, né, que dá para pensar, né, nesses grupos que são excluídos, que passam por essa, né, são assolados por pela exclusão social, né, e de como então não é permitido. E foi muito interessante eles terem trago essa construção, né, acerca da morte, do luto, até da própria guerra que eles trazem, né, é muito interessante para pensar. A gente teve elogios aí, né, da Ana Beatriz e da Amanda. Camila comentou sobre o filme. Camila, se tiver aí, quiser comentar, abrir o áudio, conversar com a gente, conversar com a Aline também sobre as suas impressões desse filme.
Alguém mais quiser fazer pergunta, comentário? A gente tinha planejado um bloco de 3 apresentações com debate até 3h30 e um intervalo de 30 minutos. Pensei das vezes a gente reduzir esse intervalo, assim, dar uns 10 minutinhos de intervalo e partir para o próximo bloco. O que vocês acham? Pode ser? Aí eu vou interromper a gravação, aí, né, faço aqui, desço a gravação e a gente começa de novo daqui a pouquinho. Então, eu vou interromper e a gente volta daqui 10 minutinhos, pode ser? Até 4h05 a gente está de volta. Não, opa, 4h05 é muito. 3h33. Consegue fazer o jogo de 10, gente? A matemática tá ruim, hein? Ai, humanas. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau.